No dia 4 de março de 2021, uma quinta-feira, 261.188 brasileiros já tinham morrido por Covid-19. Isso daqueles que o Ministério da Saúde registrou. Em 24 horas, foram 1.786 vítimas. Falar assim em números deixa a coisa meio perdida, né? Então, eu vou te contar 3 histórias, as 3 de Goiás. A primeira é do Amin. Ele tinha 73 anos. Era presidente da Associação dos Caminhoneiros do Estado e participou daquela greve que tinha parado o Brasil em 2018. Amin ficou 6 dias na UTI. Ele tinha 10 netos. A segunda é do Elis, de 38 anos. Professor de filosofia, ele tinha gravado um vídeo dias antes para confortar os seus alunos que estavam muito preocupados com o avanço da Covid em Goiânia. Ele cantou a música Aleluia, enquanto uma amiga tocava piano, cada um em sua casa. Por fim, eu te conto a história da Lara, que morreu aos 33 anos, 6 dias depois de dar à luz uma menininha num parto de emergência em Catalão. Naquela manhã, ao lado do então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o então presidente Jair Bolsonaro estava lá em Goiás. Os dois estavam sem máscara, numa aglomeração de políticos. Ronaldo Caiado, que já era o governador e, por ser médico, acabou contrariando Bolsonaro, adotou medidas de isolamento social e tudo mais, mandou seu vice para o evento, porque estava com uma infecção urinária. Esse foi o infame dia em que Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Recorrer a esse momento, a essa frase, para tripudiar do destino de Bolsonaro agora, às vésperas de seu julgamento e de sua mais que provável prisão definitiva por tentar um golpe de Estado, é uma fórmula fácil. Está até virando clichê. Mas a forma como Bolsonaro sempre tratou adversários políticos, ou mesmo o povo que governava, tem uma função importante agora que a gente está acompanhando tudo que ele vem fazendo para fugir das consequências dos próprios atos. Mais do que oferecer material para que se tire sarro dele e de sua família, o que Bolsonaro fez ao longo da carreira de homem público foi construir um vocabulário que se aplica à sua própria condição. É um léxico que funciona com um sabor de vingança para quem tem esse tipo de sede, mas com aromas de responsabilização, ainda que tardia ou que não pelos motivos que muitos esperavam. O mimimi e o choro que Bolsonaro ostenta, desde que perdeu a eleição em 2022, se converteram em planejamento e tentativa de golpe, de acabar com a democracia brasileira, que lhe havia servido muito bem por tantos mandatos de deputado e um de presidente, além de servido bem também seus filhos e todos os bolsonaristas que se elegeram em sua onda. Embora eu sempre diga que espero muito ainda ver Bolsonaro e todos que foram seus cúmplices julgados e condenados pelo que fizeram na pandemia, o julgamento que se aproxima é outro, e igualmente sério e grave. Ainda tem gente que não entende muito bem o que está sendo avaliado, o que Bolsonaro fez assim de tão importante, de tão grave, afinal. Muito do que ele fez está descrito por ele mesmo, em discursos ou falas informais, públicas ou depois vazadas, em que ele jamais escondeu o que realmente queria fazer. Cá entre nós, hoje, quando eu vejo Donald Trump fazendo exatamente o que prometia que faria e a absoluta paralisia das instituições americanas diante da destruição que ele vem promovendo, eu me sinto reconfortada e, ao mesmo tempo,
abismada. O conforto vem do fato de que, aos trancos e barrancos, com muitas atitudes criticáveis de alguns de seus principais atores, a nossa democracia vem resistindo a esse ataque brutal do bolsonarismo. O que me espanta é o quanto de gente que sequer percebe o perigo que correu. Eu não sei se vocês sabem, mas o Meio vai lançar no dia 2 de setembro um documentário sobre a tentativa de golpe de Bolsonaro. É o mesmo dia em que o julgamento do século começa. Sou eu que apresento, o roteiro é do Sérgio Rodrigues e a direção do Ricardo Rangel. Quando a gente estava debruçado sobre os documentos que embasam o doc, um dos discursos de Bolsonaro não parava de martelar na minha cabeça. Um discurso específico que eu quero relembrar com vocês aqui. Fica comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Se você ainda não é um assinante premium, saiba que é o dinheiro vindo de cada uma dessas assinaturas que sustenta o nosso jornalismo e a nossa missão. Aqui no Meio, você não vai concordar com tudo sempre. Tem gente que é mais alinhada com as minhas opiniões, outros com as do Pedro Doria. Uma turma que curte mesmo é a Marilis Pereira Jorge ou Christian Lynch. Tem fã do Creomar de Souza, da Luísa Silvestrini, do Gabriel Azevedo. Isso sem contar toda a equipe maravilhosa que faz o nosso conteúdo rodar aqui pelo YouTube, nas nossas newsletters, nas redes, no nosso streaming. Você não precisa vir aqui concordar com tudo. Aliás, não precisa nem concordar com nada. O que a gente quer é que você tenha acesso à informação, análise e opinião de qualidade e plural para formar a sua própria visão de mundo. Com a democracia sempre como norte. Assine o Meio, são só R$ 15 por mês. Quando a gente começou a fazer o documentário sobre o golpe, eu ficava lembrando de cada uma das frases que Bolsonaro havia dito ao longo da trajetória pública e me perguntando por que tem gente que simplesmente finge que não ouve ou se recusa a ouvir. Vaza áudio com o filho, com o pastor, nada. O ex-presidente fala no cercadinho e nada. Ele disse que não era coveiro enquanto brasileiros morriam pelas esquinas do país em seu momento mais sombrio. Ele imitou pessoas sem ar enquanto faltava oxigênio no Amazonas e familiares choravam desesperados na porta dos hospitais. Ele riu dos incautos que buscavam tratamentos ineficazes, sendo que ele próprio recomendava muitos deles. Em outra seara, em outras épocas, ele disse que tinha pintado um clima com umas meninas. Disse que não estupraria uma mulher porque ela não merecia. Ou que preferia um filho morto a um filho gay. Coisas desse naipe. Tem muito apoiador que escolhe minimizar, ignorar. Tem outros que realmente acreditam naquilo também. Mas uma parte relevante só deixa os absurdos que saem daquela boca menores em nome do que realmente querem, de seus próprios interesses. Então, vamos ao episódio que eu escolhi destacar aqui com vocês. E aí eu vou dizer por que escolhi justamente esse. Foi no dia 9 de dezembro de 2022. Fazia 37 dias que Bolsonaro não se manifestava publicamente. Ele estava em um silêncio seletivo, só com seu público, com aqueles mais fiéis, que acampavam nas portas de quartéis, que fechavam estradas para passagem de ambulâncias, que oravam desesperadamente para pneus. Mas naquela tarde, Bolsonaro foi ao gramado do Palácio do Alvorada. O Brasil tinha perdido para a Croácia na Copa do Mundo e aquele pessoal aplaudiu. Bolsonaro estava com o general Braga Neto, que também é réu por tentativa de golpe e também está preso, ao seu lado. Os bolsonaristas no gramado gritavam: "Eu autorizo!", em referência a um pedido de intervenção militar. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, "Entre as minhas funções garantidas na Constituição, uma é ser o chefe das Forças Armadas.
As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Eu sempre disse, ao longo desses 4 anos, que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo. Respeitam a Constituição e são as grandes responsáveis pela nossa liberdade. Fecha aspas. O último obstáculo. Essenciais. Lealdade. Depois de 37 dias em silêncio, por que Bolsonaro escolheu o dia 9 e por que escolheu falar exatamente essas palavras com seus apoiadores? As investigações respondem isso, claramente. No dia 6 de dezembro, 3 dias antes, havia sido apresentada pela primeira vez a minuta do golpe. Primeiro, para Bolsonaro. A minuta descrevia uma mentira, uma situação de desordem no judiciário que justificaria a interrupção da democracia, a convocação de novas eleições e a prisão de Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin, além de Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco. No dia 7 de dezembro, Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada os comandantes do Exército e da Marinha, além do ministro da Defesa, para apresentar a minuta golpista. Diante da resistência do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior, Bolsonaro disse que o documento ainda estava em estudo e que reportaria avanços para os comandantes. No dia 8, o general Mário Fernandes, outro réu, contou ao ajudante de ordens, Mauro Cid, que Bolsonaro teria dado aval para um golpe até o dia 31 de dezembro. O ex-presidente passou a manhã do dia 9 de dezembro reunido com seus auxiliares golpistas, mudando trechos do decreto, e ali eles decidiram acionar membros do alto escalão do Exército para buscar apoio para o golpe. Foi nesse contexto que Bolsonaro foi ao gramado da Alvorada falar das responsabilidades das Forças Armadas. Naquela tarde, ele acrescentou o seguinte, abre aspas, as decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis, menos dolorosas, mas quando elas passam por outros setores da sociedade, são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros, mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Fecha aspas. Naquela noite, o general Estevam Teófilo, do Coter, foi ao Alvorada e Mauro Cid reportou a um dos seus comparsas que Teófilo embarcaria no golpe se Bolsonaro assinasse o decreto de estado de sítio. O comparsa, o general Correia Neto, perguntou como é que estava indo a reunião. Cid respondeu que as coisas estavam sendo construídas dia a dia. Correia Neto respondeu, dia a dia vai chegar dia 12. Era o dia da diplomação de Lula e Alckmin. E foi o dia em que os golpistas tacaram fogo em Brasília em busca de uma decretação de GLO. Bolsonaro contou naquele gramado, no dia 9 de dezembro de 2022, exatamente o que estava sendo tramado, qual era o seu objetivo e como chegaria a ele. Exercitou ali a pressão sobre o comando das Forças Armadas para que eles embarcassem no golpe e rompessem com a Constituição e a democracia. E quando eles não toparam, fugiu, como de costume, mas manteve a máquina golpista em pleno funcionamento. E ela deu a sua cartada final no dia 8 de janeiro. Bolsonaro só mentiu em um pedaço. Ele jurou aos seus seguidores que se responsabilizaria pelos seus erros. Agora tem a Polícia Federal lá, reforçando a segurança de sua casa por indícios de que ele pode fugir. Tem seu filho nos Estados Unidos conspirando contra 220 milhões de brasileiros para garantir uma anistia para o seu pai, que
que é incapaz de arcar com as consequências do que faz, que em seu linguajar chulo e preconceituoso é um maricas, um ingrato do... É só um covarde, um pusilânime mesmo. O julgamento do século vai pontuar muitas dessas provas que revelam a responsabilidade dos golpistas. Eu te convido a acompanhar com o Meio em todas as nossas plataformas e no documentário que a gente produziu. E a Jair Bolsonaro e seus cúmplices, eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês têm de enfrentar seus problemas. Chega de mimimi, vão ficar chorando até quando? O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.